E aí, já está gravando, gente? Está todo mundo sem som, então alguém tem que me responder. Tá gravando, Afrânio. Tá sim, primo. Então, veja bem, quem pode hoje fazer a leitura, já que a Elisa não está aí? Eu posso fazer, não tem problema, primo. Então, tá ótimo. Isso, a voz da Consuelo é ótima. Não, é a Lurdinha, a prima, que está falando. É Só a Xará. Ai, a a dona Lucinha. Lourdes. Ah, tá. A voz dela é ótima. Ai, que bom, Bom, obrigada. eu vou ler uma paginazinha. Quem vai fazer a prece? Posso Eu fazer, faço. primo. Ah, você pode fazer? Tá bom. problema. Encerramento. Tá Eu bom. tenho Então, eu que vou ler. preciso trabalhar. Então, você escolhe um número aí de 1 a 150, um número qualquer. 70. 70? Tá bom, vamos lá. 50, 60, aqui é 80. Aqui está em algarismos romanos. Aí você viu, né? Caramba, até eu estou tomando surra. É o L, 2x. LX. Por isso que eu estou longe. Eu estou no LXX. LXX, 70. Agora eu achei. Está na LXXX. Bom, vamos lá. Ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que faz e o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Se for por amor, é pela dor. É. Ou repete o ano, ou segue em frente. Só que a gente ainda não entende que se não fizer o caminho certinho, a dor vai te pegar. Se não trabalhar no bem, a dor vai te pegar. A gente não entende isso ainda, não. De um modo geral, não entende isso. A gente só desperta quando a dor pega no pé, legal. Aí que a gente... E ainda, mesmo assim, tem alguns que nem com a dor desperta. É verdade. É verdade. Aí repete de ano. Aí vai ficar sofrendo até acordar. Vai repetir. Oh, meu Deus! Elevando os nossos pensamentos ao alto, oremos. Pai querido, Jesus amado, a ti doce Mãe Santíssima, te louvando e rendemos graças a ti por todas as oportunidades ofertadas a teus filhos, ainda rebeldes. Olhai, Pai, por todos nós, encarnados e desencarnados, pertencente a este planeta escola. Envia teus anjos, Senhor, para que com suas asas protetoras nos envolva, nos livrando de nossos maus pensamentos e ações, e nos dando a força necessária para lidarmos com tudo aquilo que nós não podemos mudar, e força para nós colocarmos o teu evangelho na nossa vida diária. Abençoe, Pai, os nossos irmãos que por ora passam por qualquer tipo de dificuldades, sejam quais forem, que a tua luz se faça em cada lar deste planeta, aliviando dores e afastando as más intenções. Que a tua luz curativa se faça em todos que estão em nosso livro de prece e também aqueles que permanecem em nossas mentes e em nossos corações. Obrigada, Pai querido, por nós termos muito mais que te agradecer do que a te pedir.
Obrigada aos nossos guias, mentores, amigos espirituais que conosco estão e nos acompanham. Obrigada aos mentores da noite de hoje. Peço a tua permissão, Pai, para dar início a mais uma noite de estudo. Que as palavras iluminativas do nosso irmão Afrânio nos façam crer muito mais ainda em Ti, crescendo a nossa fé interior. Graças a Deus, graças a Jesus, e graças a Ti, doce Mãe Santíssima. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Né? Hoje nós estamos estudando o livro Paulo e Estevão. Tá? No livro antigo é a página 239. No novo eu não tenho ele em mãos. É a Né? página 216. Eita, eu perdi, hein? Eu estou no 135, então eu perdi. Nossa Senhora. 216. Nossa, eu perdi uma aula e não percebi. 216. Ah, não, eu fiz errado. Deixa eu ver, 216. Consuelo, você tem aí na mão, né? Tá certinho aí, né? O meu é o antigo, 239, né? Que você falou? Ah, então tá. Vai para 216, eu perdi então, porque tá no tecelão, né? Aí eu perdi. Segunda parte, o tecelão. 216, tá aqui embaixo. 216. Tá, que parágrafo nós paramos? Lá no começo da página. Outra versão, né? E que me aconselhais nesse sentido, né? Isso, perfeito. Me aconselhais nesse sentido. Perdi uma aula. Estou fazendo um make, tá? Saulo procura Gamaliel no deserto, em Palmira, recebe lições maravilhosas que nós também estamos recebendo. A gente vê que até hoje Gamaliel é considerado um dos grandes sábios que houve em Israel, não é à toa, né? E ele, inclusive, é bom até a gente lembrar que ele fala que ele fala na página anterior, nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Ou seja, a capacidade de entendimento do Evangelho do Gamaliel, apesar dele ter sido até então, né, doutor da lei, judeu, doutor da lei, sábio naquela época, que as palavras rabi, mestre, tá? Rabino, é mestre de vários, nosso mestre, que essa terminação nu é de Anu. Anu é nós, Rabinu, mestre de todos nós. Mas existe um mestre acima do Rabinu, que se chama o Raban, que é o mestre supremo, está acima. E o Gamaliel era um Raban. E a gente vê que realmente foi fácil para ele pegar o cristianismo. A mente dele era muito aberta, muito mesmo. Aí ele começa a dar lições para o Saulo. E ele fala para o Saulo que o negócio é difícil, essas mudanças são difíceis, e aconselha o Saulo, dá como exemplo o Josué, né? Aliás, ele vai falando sobre a visão do Antigo Testamento, dando exemplos para o Novo Testamento, né? É interessante isso. E vai falar sobre Josué, as dificuldades, mas que ele também não ficou vivendo somente das letras. Ele trabalhava, tá? É por isso que o Paulo está atento, ouvindo, e faz essa pergunta que está aí agora. Vamos lá, prima. Vamos lá. E que me aconselhais neste sentido? Interrogava o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência, mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário
se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. Então, Gamaliel está falando que ele tem que se virar mesmo, né? Cada um tem que contar, né, com o seu suor, conforme fala no Antigo Testamento. Ele vai comentar isso aqui depois, né? Cada um, todos nós, temos que fazer a nossa parte, não podemos contar com ninguém, principalmente em relação ao trabalho. Quando a gente sempre lembra do livro dos Espíritos, né, o Kardec propôs aos Espíritos dividir as leis divinas em 10 leis, os Espíritos concordam, e a primeira lei, adoração, liga direto o homem direto a Deus. Segunda lei, trabalho, também liga o homem direto a Deus. As outras 7 leis que se seguem é de relacionamento, homem entre homem, né? Sociedade, excluição, conservação, etc, etc. E a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, já é a lei referente ao espírito, já numa certa evolução. Quer dizer, até nisso Kardec foi muito inteligente, colocar a segunda lei de trabalho. E ele está falando aqui, nós não podemos contar com ninguém, nós temos que contar conosco, que é isso aí. Amanhã, de quem a gente conta, retorna à vida espiritual ou outro motivo, qualquer falha, né? Vamos lá. É só conselho para todos nós, não é só para o Saulo, não. E nem filho, né? Viver esperando que o pai e a mãe façam tudo por ele. Ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar e tem que auxiliar. Sim, né? é isso aí. Filho, Tudo assim. muita filha que fica nas costas do pai e da mãe. Isso não é correto, né? Acontece muito, né? Mas não é o correto. Né? É um honrar pai e mãe, né? Que o Evangelho nos ensina. Uhum. É isso aí. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Só um instantinho, prima. Vamos ver a condição profissional do Saulo, se não lembra alguma coisa atual, tá? Sim. Só muda os lugares, os nomes, digamos assim. Vamos lá. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. Viu? Interessante. Ele ganhava dinheiro tomando conta dos erros alheios. E nós, espíritas, né, nós também somos chamados a olhar para cada um de nós. Essa é a diferença nossa. Fácil. Tá? Porque nós não estamos interessados nisso, né? Graças a Deus, a doutrina nos ensinou o seguinte: tem que haver uma contribuição lá para a casa espírita, porque tem despesa de luz, água, impostos, quando tem funcionários, né? Etc. Agora, a questão de eu sou o melhor médico, sou o melhor orador, sou o melhor doutrinador, sou o melhor não sei o quê, né? E também viver às custas disso, graças a Deus, né? E o Saulo, numa das suas cartas, porque essa questão do dízimo vem do Antigo Testamento, que Moisés colocou essa questão do dízimo como sendo a 10ª parte do que a pessoa produzisse, para ajudar o outro. Não falou em dinheiro, não. Quem tem 10 galinhas, chocou, virou 30, leva 3 desses pintinhos que produziu extra, né? Ou 2, sei lá, os 10%, dá lá para aquele que está passando fome, aquele que produziu o boizinho lá, teve um rebanhozinho legal, leva um boizinho, dava para os anciãos sabiam onde colocar. Né, quem tinha um milho, um milharal, quem tinha tudo aquilo de lá, as romãs, as oliveiras, tudo isso. Aí vem a questão do dízimo, é para ajudar as viúvas, os órfãos, que Moisés se preocupava muito, né? Os que estavam realmente idosos, que não tinham, que os filhos tinham abandonado, etc. Havia essa preocupação de Moisés. Só que depois, essa questão aí foi levada para o dízimo em espécie, de dia em espécie, e alguns falaram, poxa, mas se eu for ficar pregando o evangelho, né? Poxa, eu não vou ter tempo de trabalhar. Vou viver do altar.
Aí Paulo, já não é Saulo, Paulo, em uma das suas casas, que eu não me lembro qual, mas é fácil a gente descobrir, só olhar na internet, está lá falando. Que aquele que quiser viver do altar, que viva, mas eu trabalho. Ele não vivia do altar, das pregações. Ele vivia do fruto da tecelagem do que ele fazia. As barracas, os tapetes, etc. Né? Então, é muito interessante isso aí. E, infelizmente, até hoje, né? Está por aí. Vamos lá, prima. É isso aí, prima? É isso aí. Tá certo, você tá... Não. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais se seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o outro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. Olha só, a terra prometida desenha-se aos nossos olhos, ou seja, nós descobrimos o Evangelho. Nós estamos aqui estudando o Evangelho. Essa terra prometida aí quer dizer que é o Evangelho. É o Evangelho, a terra prometida. Por isso que ele está falando que se desenha a nossas vidas, aos nossos olhos. Por quê? Nós estamos com ele na mão. Então, ele nos leva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva para o bom caminho. A verdade, nós falamos sobre isso na aula passada, né? A questão do conhecimento, ou seja, o que é a verdade? É justamente, né, se afastar da ignorância. É o conhecimento, é a luz. E a vida, a verdadeira vida, que é espiritual. Mesmo na carne, nós podemos vivê-la. Lógico que nós temos que trabalhar também, né? Sustento, etc. Mas nós podemos viver, né? Como o Chico viveu. Nós vemos Raul Teixeira, o Divaldo, a Dona Ivone Pereira. Olha só. Né? Muitos exemplos nós temos aí, mas tudo bem. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. É isso que o Evangelho nos aconselha o tempo todo. A porta é estreita. Seu Afrânio, aqui ele ainda é Paulo, ele ainda não despertou. Não, ele é Saulo ainda. Aqui Ele ainda já não é foi. Saulo. Ah, Não, é quase Paulo, já despertou, mas depois que vai vir o batismo. ele Né? já despertou. Agora, Gamaliel aqui está se revelando que mudou completamente a visão, né? Gamaliel, quando ele viu o Samônio lá na casa do Camilo, lá atrás, né? Ele ali já mudou. Tanto que ele pediu para sair, né, do posto de rabino de Jerusalém, se afastou para estudar o Evangelho. E aí o irmão dele até fala, o Ezequiel, meu irmão agora, tá um velhinho assim, tipo um maluco beleza, né? Porque só fala agora de um tal carpinteiro que todo mundo sabe que morreu pregado na cruz. Eles não entendiam o Evangelho, né? Mas como ele é muito bom, tal, deixa ele quieto lá, respeitamos a vontade dele. Era assim que ele era tratado em casa a partir desse momento. É por isso que ele fala aqui antes, né? Não, ele fala aqui, como doutor da lei, isto não... não, ele fala para o Saulo, como doutor da lei não seria possível. Mas antes ele fala sobre ele, a idade dele, ele não tem mais condições de uma luta, né, contra o judaísmo. Ele era um sábio, né, do judaísmo. Ele não tinha condição mais de encarar uma briga, então ele preferiu se afastar e se tornar, né, cristão. Até para ser mais honesto com ele mesmo, né? Ele compreendeu a mensagem. Honesto com ele mesmo, que se ele mudou, ele não podia mais atacar, né? Vamos lá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Como é que ele estudava o Evangelho se naquela época não tinha xerox, né? Onde estavam esses pergaminhos que ele teve acesso? Como é que ele teve acesso a isso? Muito boa pergunta. Ele vai falar daqui a pouco nisso. Quando ele foi na Casa do Caminho, lá atrás no livro, Pedro deu a ele uma cópia, falou das anotações de Levi. Levi é Mateus, tá? Tá. Lógico que o Evangelho não é igual ao que nós temos hoje, não, tá? Não é bem igual. Só algumas seriam algumas escritas de Levi, no caso Mateus. Levi. Isso. Fora o que era ouvido, né? Fora o que já era
comentado, que Sim, era falado sim, também. sim. Porque antigamente era assim. Como é que é o método? Né? O método era o seguinte: João foi à feira. Aí o cara que ia comentar o João foi à feira, viu, estava com João, quer dizer, estava com Jesus. Né? Jesus foi à feira. Isso aqui é um exemplo, tá Sim, bem sim, grosseiro, tá? Jesus comprou laranja, comprou mamão, mas não gostou do abacaxi, deixou o abacaxi para lá. Deu para entender? sim. Aí o que é que fazia? Como havia pouco papel, pouco papiro ou pouco couro, né, que era de couro também, As havia pessoas pouca sabem tinta, escrever, a pessoa escrevia o mínimo possível, simplificava e ia passando oralmente um para o outro o que tinha acontecido. E o Antigo Testamento era tão grande a parte oral, tão grande, que eles escreveram Guemara. Veja bem, quando eles viram que estavam perdendo, depois dos anos 150, que Tito derrubou, destruiu Jerusalém, eles acharam que estava perdendo aqui, escreveram não é Guemara, não, meu Deus. Bom, escreveram Talmud, desculpa, Talmud, é Talmud o nome dos livros. Escreveram os Talmudes, 2 Talmudes, o da Babilônia e o outro lá da Elefantina, que era o nome de um lugar que existia lá. Só para ter ideia, o Talmud da Babilônia, que tem 63 livros. E o da Babilônia, que é da Elefantina, tem mais alguns livros que eu não sei quantos, que eu só conheço bem o da Babilônia, aliás, o da Elefantina é menos livros. Então, esses livros do Talmud é da parte oral, que acompanhava a escrita, estou falando do Velho Testamento. Então, Mateus, né, no início, depois não sabemos quem é o próximo, né, mas parece que foi Lucas. Não, Lucas não, parece que foi Marcos, depois João e por último Lucas, né, que fizeram os seus também evangelhos. O último foi o Lucas, com quase toda certeza, né? Mas vamos lá, ele vai falar sobre isso já, tá, Conflito? Deixa eu só fazer uma dúvida. Mateus era Levi, que você falou? Ele É, era Levi antes de ser cristão. era cobrador de imposto. Era o que eles chamavam de... Oh, meu Deus, a memória hoje está falhando. Os cobradores de imposto tinham um nome, hein? Publicano. Publicano. Isso, Publicano. Tá. era Então, publicano. Mateus do Evangelho é o mesmo que escreveu o Evangelho, esse Mateus? Era o Levi publicano, né? Porque, eu veja bem, o Mateus sabia ler e escrever, né? Para cobrar Sim, imposto, para né? imposto, tem que saber ler e escrever. Ler e Entendi. escrever. Então, vamos lá. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: Sim, agora compreendo. Que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes de nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Naquela época, isso era normal entre os judeus, não sei entre os outros povos, tá? Os pais ensinavam para os filhos a sua profissão. Por quê? Quando ele faltasse, qualquer que fosse a época, o filho sabia se virar. Não ia passar Sabia fome. virar. Entendi. O próprio Jesus aprendeu o ofício do pai. Quer dizer, o pai ensinou o ofício a Jesus, o José, carpinteiro. Não é isso? Era costume da época. Então, os filhos geralmente tinham um campo para trabalho, porque tinha uma profissão. Uma coisa muito interessante isso, né? E ele era tecelão. Vamos lá? Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é um movimento sagrado da vida.
olha só o que é que os pais lá também pensavam, conforme o Gamaliel está falando aqui, né? Antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Porque o jovem, né, ele é atirado, ele vai ter novas ideias, quer mudar, não quer ter aquela, no caso, nesse caso, não quero ser tecelão, vou estudar em Jerusalém, vou ser doutor da lei, não é isso que o Saulo fez, né? Mas a profissão ficou com ele, o aprendizado ficou com ele. Agora, olha só como era, né? Supondo que o pai dele tivesse desencarnado antes, quando ele era jovem, ele não ia estudar. Ele ia ter que assumir. Como ele era o filho mais velho, né, o primogênito, ele ia ser o, né, tomar conta da casa, o novo, né, responsável pela casa, e ia trabalhar. Isso que é interessante, né? E outra coisa que o trabalho é o movimento sagrado da vida, né? Por isso nós vemos os espíritos superiores, né? Não param de trabalhar. Tem esse negócio de dormir, tirar cochilo, descanso, férias. Eles Ficar na rede desconhecem essa palavra. não pode, está proibido. Não queria falar sobre isso, não. Mas eu falo. Meu pai trabalha, seu pai ainda trabalha, Trabalha até hoje. Meu pai até hoje trabalha. Aí muita gente fala, peraí, mas na Bíblia está lá que no sétimo dia Deus descansou. Não tem essa pergunta? Isso, tem. Descansou nada. Não, ele não descansou. Fechou-se um ciclo. Não descansam, né? Fechou-se. Olha só, fechou-se um ciclo. Aquele ciclo ali acabou. Ele não descansou. No sétimo dia, fechou-se um ciclo para iniciar outro. Tá? Entendi. Tá? Fecha sete é o fechamento. Sete é um ciclo. Nós estamos a Bíblia começou lá em Adão. Os Espíritos nos falam que foi o quê? 4.000, está lá na pergunta 51 do Livro dos Espíritos. 4.000 anos antes de Cristo. Do Cristo para nós, 2.000. O Apocalipse é o final da Bíblia. Já é o planeta, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém do Apocalipse está lá no capítulo 21 ou 22 do livro do Apocalipse, de João, que é o último livro da Bíblia. Então, o Apocalipse vai ser esse planeta, a Nova Jerusalém, já é um mundo feliz. Vai se realizar o quê? Depois de 1.000 anos de regeneração. Então, nós estamos na mudança para a regeneração. Isso é lógico que são datas aproximadas, tá? Não fica todo mundo lá na praia, vai virar o ano 3000, é muito feliz, não é bem assim. Muito bem. A Bíblia acaba a Nova Jerusalém justamente nesse mundo feliz. Então, são 7.000 anos. Um ciclo. E o mais interessante é que uma das cartas de Pedro, ele fala uma coisa interessante nas cartas. Não é referente só a isso, a várias coisas. Um dia para Deus tem 1.000 anos. Entendi. Olha só. 7.000 anos. 7 dias, o ciclo. Né? Acho que fala que Deus descansou, Lourdinha, porque no sétimo dia, a Nova Jerusalém, nós vamos ser espíritos menos rebeldes, menos teimosos, melhorzinhos, aí vão dar menos trabalho, ele vai se cansar menos com a gente. Provavelmente. Só pode ser isso. Vamos lá. Fazendo o intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer: foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. Nossa, olha o que ele vai falar agora, gente. Caraca. Olha aí. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Viu só? Aí é interessante, é o seguinte, isso tem muito a ver com a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Alguém se lembra? Não. Lembra, Luzinha? Lembra, Consuelo? Então eu vou falar, não precisa ler não, tá? Porque é necessário que o progresso intelectual venha antes, tá? Usa lá a palavra engendrar, né? Engendra o progresso moral, ou seja, vinha antes do progresso moral. Olha só.
Aí está lá a resposta para a gente, né, saber discernir o certo do errado, o bem e o mal. Então, veja bem, o doutor da lei aqui, o Saulo, né, ele está falando aqui, agora que te candidatas ao servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. Ou seja, depois que aprendeu muito, cadê a humildade? Agora é bom que se lembre e aprenda a ser humilde. Trabalhar isso é dentro de si. Antes ele trabalhou para fora. O intelecto, nós trabalhamos mais para fora. Nos enchemos de conhecimento, os doutores, etc. Mas, no momento certo, nós vamos pegar esse conhecimento para nos trabalhar agora por dentro. E aí nós vamos ver a humildade, a questão da humildade que nós não... Né? Raramente alguns conseguem ser humildes mesmo, né? Bem intelectualizados, mas a grande maioria não. Então, tem muita a ver isso aí com a história do Saulo em relação a isso. Voltando a ser Mas tecelão, você... ele vai... Né? Fala, Conselho. É porque também, Frânio, você só pode entender as coisas e debater as coisas, né, se você for intelectualmente melhorado, porque Sim. não tem como você moralmente crescer primeiro, não existe isso, né? Não tem como esse espírito ser analfabeto intelectualmente e ser esse espírito do que eu estou falando, e ser É o de nós. alto grau moral. Não tem como isso acontecer. Não dá, né? É inviável isso. Não, é isso é mesmo. Os espíritos têm que saber. Aquela história que a gente brinca infelizmente, quando há algum acidentado, quem tem que cuidar do acidentado quem é? O pessoal do bombeiro, enfermeiro, médico. Nós não temos condições. O cara está caído no chão, se a gente mexer, pode quebrar uma vértebra, uma costela, né, entrar no pulmão. Nós não temos condições. Nós podemos assim, desenrolar a língua, botar uma sombra, dar um pouco d'água com muito cuidado, abanar. O máximo que nós podemos fazer é isso, né? Porque eles se prepararam para isso. Então, eles podem fazer isso aí. Quer dizer, se a gente não souber, como é que nós vamos ajudar? Essa aí é a ideia. Ajudar sem conhecer não tem como, né? E o E Saulo até foi para o isso. próprio crescimento também, né? Para você poder entender as coisas. Isso aí. Saber que é certo, discernir mesmo as coisas. Eu estou fazendo errado porque isso, porque aquilo outro, né? Você tem que discernir as coisas. Saber discernir as coisas. Mas o Não pior que a ser gente sabe e enrolado por faz. um terceiro também, né? Não ser É, enrolado. Então, a gente sabe e faz, né, Conselho? Esse que é o problema nosso. Eu Ah, tenho sim, não, com rebeldia, teimosia, certeza. Não, tá tudo bem, a gente sabe o que está fazendo. A gente já chegou no nível que intelectualmente já dá para entender muita coisa, né? Muita muito, coisa. Tanto é que muito. a gente passa a perna nos outros, né? É isso aí, vamos lá. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge. Presentemente, qual amigo generoso? Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Olha aí, a saúde e a força. Basta ter também a vontade junto, não é isso? Tem 30 anos o Saulo tinha nessa época, 30 anos de idade. O Gamaliel, realmente ele era um cara, né? E o que ele fala aqui serve para todos nós hoje, serve para os nossos filhos, serve para os nossos netos, serve para todo mundo. Né? Realmente, quer dizer, são ensinamentos morais, são atemporais, né? Não tem época. Vamos lá. Alguém quer me comentar? Senão, vamos embora. Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Uhum. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim honroso que descansar sobre os títulos ilusórios,
conquistados em um mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. É a questão do intelectual, né? Ignora e outros sabem e não respeitam, né? É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos que pergunta. Alguém sabe qual é a pergunta 621, gente? Eu vou passar a perguntar para vocês gravarem. Só quem Não, sabe. vocês têm que gravar. As perguntas de cor é você. Onde está gravada as leis de Deus? A resposta vocês sabem. Sim, a resposta a gente sabe. A letra A, mas se está gravado na consciência, por que ninguém respeita tais leis? Aí a resposta que é interessante. Né? Os homens a esquecera ou a desprezara, que é pior ainda. Sabia e desprezou. Tá? Sabia e desprezou. É o caso do intelectual que sabe e despreza. Se torna o quê? Um novo Deus. Um vice-Deus, né? Tá? Nós falamos sobre isso também na quarta-feira, né, Consuelo? Falamos sobre isso também. Sim, sim. Na verdade, não respeitamos leis nenhuma. Por isso estamos aqui. A aprender as leis. Nem as leis que a gente faz, né? A gente respeita. Nenhuma. Deixa eu falar, esse é assim, falar que nós esquecemos a lei que está gravada na nossa consciência. Por exemplo, eu acho difícil assim, de captar isso daí, porque, assim, por exemplo, eu não sei que eu tinha as leis de Deus gravadas na minha consciência. Eu não sei que eu tinha. Na realidade, eu estou despertando para ela. Dona Luz, tudo passa do princípio da regra de ouro. A senhora sabe qual é a regra de ouro? Não fazer os outros... fala, Lucinha, fala. Não fazer os outros que eu não gostaria que eu te fizesse. Bom, isso daí, eu já, de um modo geral, logicamente que eu escorrego, como sou imperfeita, eu já fazia isso, eu já não fazia, assim, prejuízo para ninguém, não fazia, nunca defamei ninguém, nunca, assim, fiz falsidade com ninguém, porque também não gostaria que fizessem comigo, na realidade. Então, é partindo por aí que a gente vai entender o porquê a gente a esquecera. Porque nós sabemos. Agora, os detalhes, que as leis de Deus, elas são bem... Né? Como é que se fala? Elas são... Tudo há detalhes. Tudo no universo, nós temos que realmente estudar, nos aprofundar. Não é chegar, eu sei, eu conheço. Não é assim. Tanto que o Sócrates, numa sábia, quando falaram para ele, né, ver aquele monte de gente, você foi considerado o maior dos filósofos. O Sócrates, humildemente, que ele era muito humilde, tranquilo, né, sereno. Olha, eu só sei que nada sei. Existe uma resposta mais inteligente que essa? Nós temos as limitações. Por mais alto que seja o espírito, tem as suas limitações. Porque ilimitado, se assim pode se usar esse termo, que eu acho que até... Né, é Deus. Absoluto é Deus. Por mais que os espíritos sejam um Cristo, né, digamos que a constelação de Hércules tenha também um outro, além do Cristo, né, digamos assim, que a constelação abrange vários sistemas solares, né, várias estrelas, mas ele não é o da constelação da central da galáxia. E a galáxia está num grupo de 32 constelações, né, de 32 galáxias, né, a Via Láctea. Deve ter um chefe das 32. Eu estou falando chefe, porque é um termo que a gente conhece. Não é bem, deve ser também. Então a gente vê que o conhecimento também é ilimitado, absoluto, só Deus. E para chegar a esses lugares, né, meu Deus do céu, a gente desconhece totalmente o universo. Agora que tem esses telescópios, aí o Hubble, agora tem esse James Webb, cada dia que passa vem mais informações.
Né? Tá até difícil acompanhar. Tá difícil. A gente vê. Né? Então, tudo tem detalhes. A gente estuda o Livro dos Espíritos, estamos estudando o quê? Kardec, conforme eu falei, né? As leis morais do terceiro livro são as leis de Deus detalhadas. Só que dali já saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, e daí vai sendo mil e um livros do Chico, do Divaldo, não sei de quem, e chega livros de gente que é de espiritualista, chega livro de pensadores, de filósofos, tudo o quê? Querendo aprender detalhadamente as leis divinas. Essa é a grande realidade. Mesmo os ateus correm atrás disso. Né? São ateus, mas não são à toa, estão estudando, tá? Isso que é interessante. Vamos lá? Alguém quer Porque a falar? gente conhece as leis divinas, nós conhecemos, mas Hum. nós vivemos julgando. Toda hora a gente julga. Não matarás, mas nós vivemos matando. Todo dia a gente mata alguma coisa, alguém, algum sonho, alguma vontade, alguma alegria. A gente continua sendo assassino de alguma coisa. Não é Então, testemunho, não, né, prima? eu estou descumprindo uma lei divina. Não matarás, mas se eu matei o sonho, a vontade, o amor de alguém, eu já burlei a lei. É isso aí. Quando a gente está estudando a lei, da lei divina natural no livro dos Espíritos, eu fui aqui na pergunta, porque começa o bem e o mal. Pergunta 629 é a famosa, que é a definição de sociedade moral, né? É a regra do bem proceder de distinguir o bem do mal. Aí vai perguntando. Quando chega na 632, olha só a pergunta, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Olha só que pergunta bem, né? Quer dizer que eu Bem acho que estou fazendo bem, né? Aí os bem espíritos respondem a Kardec, tu quer brincar de perguntinha filosófica? Vamos embora lá. Jesus disse, vede o que quereis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Pronto. Aí as leis de Deus. Se nós não sabemos os detalhes, vamos no bruto mesmo, a regra de ouro. Isso aí. Né? A gente está sempre querendo tirar vantagem. Como é que é mesmo, seu coisa? Desculpa, pode repetir? A pergunta 652 do Livro dos Espíritos pergunta isso. Se a gente, né, às vezes não entende e tal, mas nós não podemos nos enganar e achar que está fazendo bem e está fazendo mal. Essa é a pergunta de Kardec, mais ou menos isso. Entendi, pode continuar. E a resposta do Espírito é isso: vê o que Jesus vos falou, né? A regra de ouro. Faz isso que está aí, tudo se resume nisso. Se está em dúvida, será que eu não vou prejudicar alguém, não vou fazer mal a alguém? Será que isso aqui não vai ter algo assim, depois no futuro algo pode, né? Essa preocupação que nós devemos ter. Nós não sabemos os detalhes às vezes, mas se a gente pensar em não prejudicar ninguém mesmo lá na frente, quando pode haver um problema que vai acontecer isso, né? Se eu jogar todo dia lixo aqui no bueiro na porta da minha rua, aqui da minha casa aqui na rua, no futuro não vai causar enchente? Hoje não, mas de repente daqui 10 anos. Então, você está entendendo? Entendi. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pensar nisso. Mesmo que hoje eu não prejudique, mas será que no futuro não vou estar prejudicando? Ou seja, acho que a gente às vezes acha que está praticando bem porque nós não estamos vendo lá na frente. Não estamos procurando, né? Pode acontecer isso, pode ter um revertério aí qualquer e tal. Então, eu tenho que fazer as coisas com muita consciência para não errar. Né? Ok. Vamos lá? Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que ilumina o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte
Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Olha que promessa, né? E ele cumpre. Porque ele está falando lá em cima, eu retornarei de novo o caminho da vida, que essa é a vida. Nós estamos vivendo hoje, tá? Eu falo isso na rua, o pessoal fica me olhando assim, esse cara é doido, falando bobagem aí. Fala, olha, nós estamos vivendo em sistemas falidos, fracassados, que nos serviu como degrau para a experiência, para a gente não repetir de novo no futuro isso aí. Tudo isso que nós temos aí hoje, quer dizer, tudo não, a grande parte que nós temos aí hoje, não tem mais por que existir, essa é a grande realidade. Por isso que essa mudança que nós estamos tendo, já estamos começando a ter aí, e que vem espíritos de outros lugares mais avançados, mais adiantados, nos ensinar novos caminhos para a vida. Porque o que Paulo aqui fala no final, né? Entrarei em contato com as dores alheias. Hoje, nossos sistemas todos, tá, sociais, políticos, religiosos, não vemos tanta preocupação com essa dor alheia, não. Né? Hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores. Estamos com dificuldade também, né? Tornando-me mais paciente e mais humano. Essa palavra humano é muito interessante. Porque humano, eu sou um ser humano. Aí, quando eu falo que eu sou um ser humano, geralmente eu penso, eu não sou mais um animal. Eu sou um racional. Mas ser humano até entra também a questão dos sentimentos, não é só o racional, não. Ser humano é o conjunto de racionalidade e sentimentos. E nós não estamos, né, sabendo. O equilíbrio, né? Tem que haver o equilíbrio. E nós não sabemos Equilíbrio. ainda dominar esse equilíbrio. Nem nada. Então, o que é isso aí, né? O caminho da vida, nós, a humanidade de hoje, já que intelectualmente, já, graças a Deus, está bem, legal, está adiantada, mas está na hora agora de começar a procurar esse equilíbrio. Que é a pergunta 780, né? O intelectual está legal, mas agora que nós já temos consciências, já sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Essa distinção aí. Então está na hora da gente começar isso aí. Mas como é que nós vamos conseguir isso? É no contato de relação mesmo. A preocupação, nós com os outros com nós. Empatia, compaixão. Tem um monte de palavra aí que a gente não. Está bonita lá nos livros espíritos, no papel, né? Sim. Né? E nos tornarmos mais humano, no sentido real da palavra. Então, as mudanças são necessárias. E sempre que há mudanças fortes, as dores também são fortes. A dor do parto, não dizem que é a maior que existe? Renascimento. Renascimento. É isso? Inclusive, há um simbolismo da abertura do Mar Vermelho. Mar Vermelho. O povo hebreu estava no Egito, que Egito, em hebraico, é Mitzrayim, País Baixo. Para sair de lá, teve que abrir o Mar Vermelho, ou seja, para haver um renascimento desse povo que tinha perdido, olha só, tinha perdido todo aquele início lá da história deles, aquela ligação concreta com Deus. Naquele momento, eles eram mais egípcios do que hebreus. Olha só, né? Ao renascimento, eles vão ficar 40 anos andando no deserto para que aquela geração que era bem egípcia, né, se encarnasse e os mais novos já crescessem com a nova ideia que Moisés trouxe. Trouxe de volta. Né? E com, digamos, um sistema de leis que não existia. Né?
Moisés bota o Senhor de Então, leis para regular. Oi? Oi? então, na verdade, por exemplo, como às vezes as pessoas pensam que, como se for assim, que Moisés ficou com o povo 40 anos no deserto, procurando, sei lá, tentando chegar nessa terra prometida. Na realidade, não. Então, ele ficou ali Não. porque fazia parte desse propósito de É. que colocar os valores reais que eles haviam perdidos e as novas gerações iria vir mais convincente daqueles valores antigos, porque os seus ancestrais, os seus pais, sei lá, eles já estavam com mais convicções egípcias mesmo do É. que da que deveria ter, que era o cristão. Exato, porque Entende? não, na época não era o cristão, no caso era, né, Cristão, adoração a Deus único, né? o Eles já Deus estavam meio único. politeístas, aquela Eles questão de perderam um conversar, pouco. Eles perder perderam. tudo isso. Então houve um É, renascimento, uma abertura há um do Mar renascimento. Vermelho. E o renascimento, é isso que eu estou querendo falar, a dor do parto é profunda dessas mudanças. Porque 40 anos perambulando no deserto, aí se É um pergunta, sofrimento. será que Moisés era vendedor de terreno, né, de imóveis, ficava lá no deserto vendendo terreno? Não, Pedacinho de areia, vendendo um pedacinho de um areia. pedacinho de areia, né? Esse aqui tem um coqueiro, ali tem uma romã. Bom, vamos Vai lá. parar aí? Vai Não vou ver parar? só. É melhor parar aqui, sabe? É melhor porque já vai começar o outro assunto, que é o Gamaliel. O Gamaliel arrumou um emprego para ele, tá, gente? Isso é a próxima aula. Tá? O Gamaliel vai ser empresário dele, né? Não vai Olha, ganhar cachê nenhum, porque o Gamaliel já é cristão, não quer dinheiro, não. Não quer cachê nenhum, não. Tá? ninguém devia acreditar se visse o Saulo com tanto título, podendo ganhar dinheiro, estava lá tecendo, engrossando as mãos. Bom, gente, eu vou desligar a gravação, tá? Tá certo. Poxa, muito bom estudo, muito